Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 4 de fevereiro, sábado, da quarta semana do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, a igreja nos propõe esse evangelho segundo São Marcos, que ele vem nos falar sobre o pastoreio de Jesus sobre o seu povo, Aqui diz que os apóstolos, se reuniram ali com Jesus e estavam contando tudo aquilo que eles tinham feito, tudo aquilo que eles tinham desempenhado, as funções, os ensinamentos. E Jesus então percebeu que eles estavam muito cansados. Muitas vezes, o ensinamento, esse trabalho, esse serviço em prol do povo de Deus, é um serviço muito empenhativo, que realmente às vezes cansa. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas todos aqueles que desempenham uma função tão empenhativa, dentro da igreja, são humanos, também cansam. E Jesus então chama eles para que pudessem descansar, Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. E tinha tanta gente ali sedento em ouvir as palavras do Senhor, sedento em ter esse contato íntimo com Jesus, que quando eles viram que Jesus e os apóstolos iam se afastando, entraram no barco e iam se afastando para ir para um outro lugar, o que eles fizeram? Como nos diz aqui, muitos o viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Olha só, o povo estava tão sedento, querendo tanto esse contato, esse encontro com Jesus, que eles não mediram esforços e foram atrás. Hoje em dia, meus irmãos, nós estamos tão acostumados, com Jesus vir até nós, que a gente já não tem mais essa garra em buscar Jesus Cristo, como o povo da época. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos também buscar Jesus Cristo. Ele se deixa encontrar, mas também necessita de uma força nossa em busca dele, Nós precisamos sempre nos colocar à disposição para buscá-lo. Porque é para o nosso bem, É uma necessidade nossa encontrar Jesus Cristo. Então nós precisamos fazer por onde, de encontrá-lo. Como fizeram esse povo aqui, Saíram correndo de todas as cidades, de todos os locais e foram a pé até onde eles estavam indo, Ou seja, eles colocaram esforço para encontrar com Jesus Cristo e ouvir essa palavra de salvação que Jesus Cristo tem, E chegaram lá antes deles, que estavam de barco,
E Jesus, vendo esse esforço do povo, né? Olha aqui. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, quando nós não encontramos Jesus Cristo de verdade, nós somos como ovelhas sem pastor. Né? Como que fica uma ovelha sem pastor? Todas perdidas, né? Sem rumo, sem saber para onde vai, o que fazer. O pastor é aquele que guia, aquele que protege, aquele que dá coesão, né, ao rebanho. Então, meus irmãos, que segundo nos diz o evangelho de hoje, né, segundo São Marcos, que nós possamos adentrar esse rebanho, né, de Jesus Cristo. Que nós possamos nos deixar ser pastoreados por Ele, através do seu exemplo, através das suas palavras, através do seu Espírito. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Um ótimo sábado a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.